Opa, meus manos, então, cá estamos mais uma vez com a nossa leitura semanal do mangá, e dessa vez é o capítulo 317 de Blue Lock. E a sinopse do capítulo é a seguinte: deixo isso com você. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo se inicia logo após o gol de Rell, e a torcida está eufórica comemorando o gol até agora. E enquanto isso, os narradores começam a dizer que nesse momento o Japão avança na liderança com 2 gols de vantagem. E continuam dizendo que esse é o clímax do primeiro tempo, que essa vantagem do Japão traz mais empolgação ao campo de batalha. E agora, faltando apenas 10 minutos para o fim da partida, e a pergunta é a seguinte: a Nigéria vai reagir ou o Japão vai se distanciar ainda mais? E o jogo recomeça com a saída de bola da Nigéria. Onaze segue em frente e toca para Kuzo, que depois de todos os ataques que receberam, eles começam a entender que Blue Lock é totalmente imprevisível. E que esse é o jogo mais difícil que eles enfrentaram até agora, mostrando mais uma vez que o time nigeriano é muito forte. Porém, Blue Lock treinou tanto que hoje é um time dificilmente batido. E Kuzo continua fazendo as suas análises. E agora ele percebeu que o Blue Lock é formado por 3 jogadores centrais que controlam todo o ritmo de jogo, sendo esses Izagi, Karazo e Aiko. Os 3 são vistos por Kuzo como os corações de Blue Lock, um no setor ofensivo, outro no setor central e o outro no setor defensivo. O Kuzo percebe que os 3 dão uma aula de como jogar futebol de alto nível, analisando com calma, inteligência e muita técnica todas as táticas possíveis, e afirma que eles são um ponto de partida entre o ataque e a defesa. Kuzo continua analisando, querendo saber o que realmente faz esse Blue Lock funcionar. E lendo melhor o esquema tático, ele percebe que o Blue Lock é composto por 2 lanças de ataque, um com sua imaginação desenfreada e o outro com sua velocidade explosiva. E agora é um gênio destrutivo que é imprevisível, e também um canhoto frio e calmo com seus passes incríveis. Um artesão, gênio das cópias. E chegando na linha defensiva, os 2 zagueiros de elite. Mas apesar de todos esses monstros, ele entende que certamente a única pessoa que é capaz de unificar esse time é Izagi. Então ele sabe que eles não poderão vencer as habilidades de Izagi, as mesmas que nascem do seu cérebro, podendo se adaptar a qualquer momento. E não haverá vitória, caso eles não derrotem o cérebro do Japão. E agora, Onaze recebe o passe e parte para o ataque. E voltando nos flashbacks da Nigéria, a gente continua logo depois daquele gol do Onaze, afirmando que não está sozinho. Os garotinhos ficam surpresos com tal habilidade do seu novo irmãozinho, e perguntam se ele já jogou futebol antes. E Onaze diz que não, que essa era a sua primeira vez jogando. Sabendo disso, eles ficam mais surpresos ainda. Kuzo chama Onaze de gênio. Os manos nigerianos dizem que com Onaze eles podem fazer tudo. Agora, sonhando bem alto, nós vamos ganhar a Copa do Mundo. E talvez possamos mudar nossa vida. E poderemos ficar ricos. Enquanto isso, Onaze e Belo seguem atacando. E agora, ainda falando dos pequenos nigerianos, eles estão todos juntos. São verdadeiramente uma família. A perda dos seus pais, o vazio, tudo isso foi preenchido com a sua irmandade. O Boabona diz que ele quer comer comidas boas, tá afim de garotas bonitas, e sinceramente, o mano já tá pensando como jogador. Até pensa em comprar uma casa e fazer viagens. E Onaze, sendo muito realista, diz para os manos que não é tão fácil assim ser jogador profissional. É algo difícil, mas Belo e Boabona dizem que Onaze está com eles. E Kuzo afirma que sente que está tudo bem, porque Onaze está com eles. Agora, com a chegada de Onaze, Kuzo sente que não há problemas em sonhar, porque certamente Onaze é o escolhido, sendo ele a luz de esperança que eles tanto buscavam. E agora Onaze diz: eu estou aqui. E nos jornais é mostrado as incríveis atuações da nova geração da Nigéria, com destaque para Onaze. E uma menção aqui é que a Nigéria ganhou de 6-0 de um time. Não é falado qual é esse time, mas tudo isso mostra o seu poder ofensivo. E isso reforça a autoconfiança que eles têm. Sinceramente, eles são muito bons. Porém, ainda não haviam enfrentado um time tão imprevisível quanto o Blue Lock. E nesse novo quadro, vemos a Nigéria sendo a campeã da Copa Africana Sub-20, se mostrando ser um time totalmente impiedoso. E voltando para o jogo atual, o bandeirinha mostra os acréscimos, e vemos que teve um avanço absurdo de tempo, agora restando apenas 1 minuto para o final do jogo. Kuzo diz para Onaze que está na hora de terminar com isso, então ele lhe manda um passe,
Depois acaba nos revelando a verdadeira arma de Onaze, que é a sua extraordinária capacidade mental de poder se moldar ao jogo, tendo uma mobilidade física incrível. Sua elasticidade e flexibilidade são dons naturais que o acompanham desde pequeno, tal habilidade que lhe permite se lançar no ar, igual como vimos ele defender aquele chute de rim que seria um golaço. Mas além disso, a principal razão de Onaze ser um atacante é a sua capacidade de finalização. Ela é mais do que o dobro de uma pessoa normal, sendo finalizador de longo alcance e com um chute mais poderoso. E agora Onaze está fazendo um movimento de finalização, afirmando que vai superar a Gagamaru. E antes de fazer o disparo, aqui vemos Gagamaru super empolgado, apenas esperando o chute. E também agora, voltando alguns dias atrás durante o treinamento dos Blue Locks, vemos Gagamaru fazendo aquele treinamento de beisebol, igual como eu falei no vídeo dos treinamentos. E sinceramente, eu tô muito feliz vendo que até agora todos os treinamentos que eu expliquei naquele vídeo estão se concretizando. Isso é demais. Mas meus manos, voltando ao treinamento de Gagamaru, Ego passou como tarefa um treinamento especial para que Gagamaru atingisse o corpo de goleiro e habilidades de um goleiro de elite. E aqui o Gagamaru faz um ótimo treinamento de velocidade, de reação e impulsão, pois a bola é bem menor e isso necessita um tempo de reação maior para pegar a bola. Ele percebe que seus olhos estão reagindo mais rápido, e seus movimentos estão muito precisos e ágeis. Gagamaru diz a frase: "Deixe o seu corpo fazer isso instintivamente. Não use seu cérebro para pensar, apenas haja." E sabe, meus manos, isso me lembrou muito o instinto superior do Goku. Simplesmente o mesmo conceito de não pensar e apenas agir, deixando seu corpo agir de maneira inconsciente, como se estivesse apenas respirando. E até que faz sentido para alguém como Gagamaru, que sempre foi mostrado como um jogador que age por instintos. O cara é o puro instinto, e é sério, esse cara vai ser o melhor goleiro do mundo. E agora, voltando para o jogo atual, Kuzo manda o passe para Onaze e põe todas as suas expectativas em sua luz de esperança. Onaze faz um chute que avança com toda a esperança da Nigéria, um chute muito poderoso, e Gagamaru diz que o seu corpo está se movendo sozinho, mas percebe que a bola está se movendo lentamente. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Gagamaru ficou tão brabo que um chute tão poderoso como o de Onaze parece um chute de criança. Ele mesmo diz que com essa qualidade de chute, ninguém pode o vencer. E meus manos, Gagamaru pega esse chute no ângulo, e ele ainda afirma ser o guardião do Japão, o goleirão do Blue Lock, o melhor, o brabo. E sinceramente, meus manos, esse capítulo focou muito no desenvolvimento de Gagamaru, de Onaze e dos manos nigerianos, e também nas análises precisas de Kuzo. E sabe, eu fico muito feliz que Gagamaru volte a receber destaques, principalmente porque depois que ele foi pro gol, ele mal ganhava atenção nos jogos, mesmo merecendo muito. E agora, a sinopse do próximo capítulo é: quero ganhar. E o primeiro tempo do jogo chega ao fim. Com 2 gols de vantagem, o Japão vai pro intervalo com a moral lá no alto. E bom, esse foi o review do capítulo 317 de Blue Lock. Comenta aí o que você achou desse capítulo. Tamo junto, meus manos, e valeu!